Alô, alô, alô. Gravando. Pá, pá, pá. Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo à terceira aula do Programa de Licenciamento da Rede Nacional de Aprendizagem. Aqui é Alexandre Fernandes, da ONG Viva Lagos. Muito feliz de estar aqui recebendo vocês. E quem for chegando, por favor, vai me dando aí boa tarde para poder ir identificando quem já estiver na área, para a gente poder já estar dando início à nossa aula, tá? Vou segurar aqui um minutinho para a gente poder o pessoal acabar de chegar. Oi, Farne, boa tarde. Que bom que você já está aí. E aí? Conseguiu assistir a aula passada, que você teve aí um problema técnico? Conseguiu entender qual era a tarefa do dia da semana passada, né? O que a gente programou como essa primeira etapa no processo de legalização da instituição? Me diz aí, Farne, aproveita que você já chegou na hora, né, pontualmente, e me conta aí o que vocês já conseguiram avançar. Como é que está aí a instituição aí? Que bom, que bom. Deu para entender essa primeira etapa com relação ao cartório, o que é preciso fazer, que tipo de ajuste é importante fazer no estatuto? Conseguiu avançar nisso? Conta para mim. Conseguiu protocolar lá no cartório a alteração no estatuto, a ata? Ou qual é o seu planejamento com relação a isso? Eu não entendi, Farney. A IAF, fala IAF, é isso mesmo? Você ainda está negociando com eles, é isso? Está conversando lá para encarar esse caminho? Não sei se é isso. Ah, entendi. Ok. Ok. Vamos dar só mais um minutinho, Farney. Tem mais pessoas chegando. E aí mais uns 2 minutinhos a gente já começa, ok? Beleza. Vai dar certo. Importante você tá se apropriando do conteúdo, das informações e tudo mais para poder, né, te ajudar nesse processo de negociação interna aí. Eu sei como é que é isso. Às vezes convencer internamente é muito mais difícil do que externamente a gente conseguir convencer as pessoas, não é verdade? Bem, vou compartilhar aqui para a gente ir começando. Então, compartilhar a apresentação de hoje.
Vamos lá, agora oficialmente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que está me assistindo ao vivo, ou mesmo você que está assistindo a gravação dessa aula. Essa é a aula número 3 do programa de licenciamento da Rede Nacional de Aprendizagem. Muito feliz de estar te recebendo aqui. E nesse processo que a gente tem procurado, né, ajudar as instituições nessa jornada para conseguir implantar o programa Jovem Aprendiz, hoje nós vamos tratar de um eixo. Nós não vamos falar hoje sobre legislação. A gente fez uma primeira aula que foi uma visão geral do programa. A segunda aula nós começamos a tratar do eixo legal. A gente já falou bastante sobre a questão do eixo legal. Vamos dar um tempo aí no eixo legal. Existe aí uma etapa que as instituições precisam cumprir para poder, tá seguindo nessa jornada. E eu vou falar hoje sobre um eixo que é extremamente estratégico para o sucesso desse programa, para as instituições como um todo. Então, eu me chamo Alexandre Fernandes, sou da ONG Viva Lagos, estou há 20 anos no terceiro setor e estou muito feliz a gente estar podendo ajudar você que está me assistindo a dar esse passo importante ou escrever esse novo capítulo da sua instituição. Então, vamos lá. A gente teve uma tarefa da aula anterior. Quem estiver chegando aí na aula, eu preciso que coloque aí como é que foi a semana anterior com relação a essa primeira etapa, que é a etapa do cartório, onde você precisa fazer uma alteração no seu estatuto, precisa registrar uma ata de alteração do estatuto e esse novo estatuto com esse item aí de atividade, uma nova atividade que a instituição está se propondo a fazer. Isso é importante. E aí, se você ficou com alguma dificuldade, ficou com alguma dúvida, seja com relação a isso, seja com relação a qualquer outro assunto das aulas anteriores, fica à vontade de colocar aí no chat qualquer pergunta que no final da aula eu vou responder, como sempre faço, ok? Então, vamos à frente. Hoje nós vamos conversar sobre o eixo mercado. E por que eu escolhi o eixo mercado para a gente falar para ser o tema dessa aula hoje? Então vamos lá, só para a gente ter clareza, a estratégia que a gente traçou para esse programa é dividida em 4 eixos, só para relembrar, 4 eixos. O eixo legal, o eixo qualificação, o eixo acompanhamento e o eixo mercado. A gente trouxe esse eixo mercado, porque isso aí não tem uma ordem definida, quer dizer, minto, deixa eu me corrigir. O eixo legal, obviamente, é o primeiro eixo, porque sem a legalização da instituição, o resto não faz sentido. Mas, como o processo de legalização, a gente enfrenta essa burocracia, cada instituição tem o seu tempo de avançar nisso, e quanto mais rápido a gente atacar isso, mais rápido a gente consegue estar colocando o programa para funcionar. Então, o eixo mercado é um eixo que vai rodar em paralelo a esse processo. E aí, hoje, a gente vai falar um pouco o que é isso, o que eu chamo de eixo mercado e por que é importante você entender como esse eixo é estratégico dentro do programa. O programa Jovem Aprendiz é um programa que ele tem alguns atores envolvidos nesse programa. Um ator é o ator do governo, representado aí comumente como Ministério do Trabalho. Agora, com a última reforma aí do governo, virou Secretaria do Trabalho ligado ao Ministério da Economia. Mas todo mundo conhece, é difícil perder esse nome assim tão rápido, do Ministério do Trabalho. Esse é o órgão que tem a responsabilidade legal, numa primeira instância, de fiscalizar tanto as instituições quanto as empresas para cumprimento dessa lei. Outro ator importante nesse processo, obviamente, são os jovens. É um programa, é uma legislação voltada para ajudar os jovens a entrarem no mercado de trabalho, a conseguirem romper essa barreira do primeiro emprego. Um outro ator importante nesse processo são as instituições, as entidades qualificadoras, como a Viva Lagos aqui no estado do Rio e daqui a algum tempo a sua instituição, que está do outro lado e vai estar chegando aí nessa, vamos dizer assim, nessa certificação, vamos dizer assim, do governo. Você já vai poder estar sua instituição vai estar habilitada para desenvolver o programa Jovem Aprendiz.
E um dos principais atores desse processo, não tem um principal ou menos mais principal ou menos principal, mas um que é fundamental nesse processo, são as empresas. Eu vou procurar me evitar de falar em empresa e passar a falar de estabelecimento, porque a lei não trata de empresa, trata de estabelecimento. Eles falam de estabelecimentos de qualquer natureza. E esse estabelecimento pode ser, sim, as empresas, que acaba sendo os estabelecimentos que são mais comumente fazem um programa, mas pode também ser estabelecimentos que não têm fins comerciais. Pode ser, por exemplo, uma igreja, pode ser um cartório, pode ser um sindicato, pode ser um agricultor, pode ser, enfim, um condomínio residencial, pode ser uma série de outros estabelecimentos além das empresas. Por isso que é estabelecimento de qualquer natureza. E aí é importante você ter clareza de que você vai precisar se posicionar, ou melhor, posicionar a sua instituição, talvez de uma forma um pouco diferente do que você vinha fazendo nos últimos anos, ou que tradicionalmente a sua instituição vinha se posicionando no mercado, vamos dizer assim, na sociedade. Tá? O terceiro setor, ele muitas das vezes tem uma relação mais natural com os órgãos governamentais, às vezes com a prefeitura, às vezes com o Estado, enfim, né? Tem instituição que vai se relacionar muito com a Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, tem instituições que vão ter uma tendência de estar se relacionando muito com universidades ou centros de pesquisa, né? Instituições que estão voltadas, de repente, para a área ambiental ou para a área de preservação de espécies que estão em risco de extinção. Enfim, e aí você vai ter que sair dessa relação óbvia com esses atores, com esses parceiros, né, que você já tem, e obviamente é importante manter, mas você vai precisar começar a conhecer e se relacionar com esse outro tipo de parceiro, que muitas das vezes está um pouco mais distante da sua instituição. Eu não sei qual é o seu caso aí do outro lado, né? E um caminho que a gente vai sugerir para você estarem fazendo isso de uma forma mais assertiva é através de parcerias com instituições que representam as empresas. Então, por exemplo, é muito comum, né, nos municípios, né, nas cidades, ter, por exemplo, uma associação comercial, uma associação industrial, você ter um sindicato patronal, você ter um conselho regional de contabilistas, né, de contadores, você ter a Associação Brasileira de Recursos Humanos, você tem uma série de instituições, e aí você precisa, né, tá conseguindo identificar esses atores que participam do dia a dia do município, né? E aí você começar a fazer um trabalho proposital de se aproximar dessas instituições, de se relacionar com essas instituições. E aí, ao longo do programa, eu vou explicar melhor qual que é a estratégia que a gente tem usado aqui e que tem dado muito certo. Porque quando você faz esse processo de uma forma paulatina, uma forma planejada, isso acaba acontecendo de forma natural e você acaba posicionando a sua instituição nesse mercado de aprendizagem. Como é que funciona a dinâmica hoje do mercado de aprendizagem para vocês terem clareza? As empresas estão lá trabalhando, normal, de repente, isso é o cenário mais comum, tá, gente? Chega uma notificação, normalmente por correio, ou às vezes por e-mail, do Ministério do Trabalho e Emprego. Agora mudou o nome, mas tudo bem. E essa notificação é de uma fiscalização do Ministério com relação à empresa estar cumprindo a sua cota de aprendizes. E ele tem um prazo para cumprir isso. E aí, naquele momento, se a empresa ainda não tem um programa, ele vai buscar no mercado instituições que realizam o programa para eles poderem fazer uma parceria e poder estar cumprindo essa legislação.
você tem alguns tipos de instituições que podem atender o programa. Isso está lá na aula, na primeira aula, né, teve aquela tarefa de estudar a lei de aprendizagem. Isso está lá na lei de aprendizagem. Você tem o sistema AS, que seria a instituição mais óbvia, né? O Senai, o Senac, o Senat, a Sescop, tem várias S's, né? Senar, na área rural, na área da agricultura rural. Então, você tem todos esses S's que são habilitados por força de lei a fazer o jovem aprendiz. Você tem as escolas técnicas e agrotécnicas, sobretudo os institutos federais, os IFES. E, por fim, você tem as instituições sem fins lucrativos, com registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA, do município. Então, são essas as instituições que poderão fazer o programa Jovem Aprendiz. Então, por exemplo, aqui na minha cidade a prefeitura faz o programa Jovem Aprendiz. Não é para fazer, não deve ser bem isso. Às vezes é um pré-aprendiz, às vezes é um programa para ajudar o jovem a entrar no Jovem Aprendiz, mas por força de lei, a prefeitura não tem condição de fazer o Jovem Aprendiz, tá? Só para deixar isso claro. Então, as empresas, quando não tem o programa, elas vão ao mercado buscar alguma instituição que possa atender essa demanda deles. E aí você faz um contrato com essa empresa e você vai matricular esses jovens no programa que você tem habilitado no Ministério do Trabalho. Então você tem lá um curso que você vai oferecer, assistente administrativo, né? Tem toda uma ementa do curso, de acompanhamento do programa e tudo mais. E aí a empresa vai te procura, vocês assinam um contrato, depois a gente vai te dar para vocês todo modelo de contrato, tudo isso. E aí você vai matricular o jovem no seu programa. Também vamos te dar o modelo de matrículas e tudo mais. A partir desse momento, né, você vai colocar esse jovem você vai montar uma turma, né, de aprendiz e você vai começar a dar o curso. Esse jovem, ele vai ficar, isso eu vou entrar com mais profundidade no eixo qualificação. Esse jovem, ele vai ficar o primeiro mês, 70% do tempo dele ao longo de todo o programa na empresa, fazendo atividade prática, tá? E somente 30% ele vai ficar na instituição fazendo atividade teórica. Mas um eixo que eu falei também, que é muito importante, é o eixo acompanhamento, que é outro eixo que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, além de você dar o curso, você também acompanha o jovem ao longo do programa. Como é que ele vai na empresa, como é que ele está indo na escola, essas coisas. O ponto aqui que eu quero chamar a atenção para vocês é que sem você conseguir um bom posicionamento, construir relações junto ao mercado, junto aos estabelecimentos, né? Vamos falar assim mais popularmente, principalmente junto às empresas ou às instituições que representam as empresas, fica difícil você fazer o Jovem Aprendiz. Porque o jovem aprendiz vai necessariamente ter que estar vinculado a algum estabelecimento. Então, esse eixo mercado é um eixo estratégico. Você vai precisar estar construindo uma relação com essas empresas. O que a gente quer propor aqui a partir desse momento que a gente está do programa? Você vai dar vai bater uma no cravo, como é que fala? E outra na ferradura. Você vai estar dando entrada no processo legal, né, que sem isso o resto não adianta de nada. E enquanto esse processo está meio enrolado, demorando, você vai trabalhar no eixo mercado. Você vai começar a mapear, a prospectar, a identificar possíveis parceiros estratégicos. E aí, com isso, você começar a se relacionar com essas instituições, participar de encontros, de eventos, entendeu? Falar do trabalho da instituição, do projeto que veio pela frente, e por aí vai, para você poder conhecer e ser conhecido. No fundo, o que vai acontecer naturalmente ao longo do tempo, né? A gente aqui já está há bastante tempo fazendo isso, então isso acontece com naturalidade. Hoje, por exemplo, de manhã, 2 empresas procuraram a gente para fazer o programa para eles, do Jovem Aprendiz, tá? Pedindo proposta e tudo mais.
E isso acontece toda semana, isso acontece com uma certa regularidade. Por que que isso acontece? Porque a gente conseguiu se posicionar nesse mercado aqui na região, aonde quando a empresa precisa de uma instituição, a Viva Lagos acaba sendo uma opção natural. Não é só a Viva Lagos, tem outras instituições, mas a gente acaba tendo um bom posicionamento. As empresas conhecem, os estabelecimentos conhecem o nosso trabalho. Ao longo do tempo, né, os profissionais de cada empresa, de cada estabelecimento vão trocando de empresa, né? A pessoa trabalhava numa empresa, daqui a um ano foi para outra empresa, e aí se a pessoa teve uma experiência legal com a gente quando estava numa determinada empresa, quando foi para outra, acaba indicando a gente. Então esse é o processo natural que acontece quando você faz um trabalho de qualidade, um trabalho ético, um trabalho que a gente se orgulha de fazer e que acaba sendo um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Então, o fundamento principal que eu preciso deixar muito claro aqui hoje nessa aula é que quem vai manter o programa, fazer a manutenção do programa, quem vai financiar o programa são as empresas, ou melhor, os estabelecimentos. A gente atende hoje aqui cartórios, a gente atende hoje aqui instituições sem fins lucrativos, entendeu? A gente atende aqui igrejas, a gente atende aqui condomínios e também muitas empresas. Então, assim, através dessa relação com essas empresas e estabelecimentos, é que a gente vai ser financiado, né? E aí é um financiamento mensal, porque o que se cobra nesse mercado é por jovem matriculado por mês, como se fosse um curso, qualquer curso que você vai fazer aí no mercado. A única instituição que, por força de lei, não pode cobrar das empresas, e aí tem uma pegadinha aí que depois eu abro um parênteses, é o Sistema S. Por quê? Porque o Sistema S, ele recebe uma contribuição compulsória das empresas, vinculado à folha de pagamento das empresas, né? Que vai para a federação, né? Vamos dizer, se a empresa é uma indústria, vai para a Federação das Indústrias. Se é do comércio, vai para o comércio. Por aí vai. E esse valor, que é em torno de 1% do valor da folha de pagamento, então empresas grandes, imagina a folha de pagamento de uma Petrobras, de uma Vale do Rio Doce, de um Banco Itaú, e todas essas empresas que tem no Brasil, de todos os portes, eles arrecadam isso, e por lei eles não podem cobrar das empresas que contribuem para o sistema. Porém, tem uma pegadinha que eu falei que eu ia fazer um parêntese. Hoje, por exemplo, aqui no estado do Rio, o Senai, ele não cobra somente das empresas que estão vinculadas à indústria. E às vezes acontece, vamos supor, de um supermercado, que não é indústria, que é comércio, procurar o Senai porque às vezes o Senac, que é ligado ao comércio, né? Senai quer dizer Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Por aí vai. Então, às vezes, um supermercado procura o Senai para fazer um curso lá porque o Senac não tem vaga ou está com algum problema. Aí o Senai agora tem cobrado de empresas ou estabelecimentos que não contribuem para ele, né? Que não contribuem para a indústria. Eu não sei se ficou confuso de tanto termo, mas o ponto aqui em questão é o seguinte: o financiamento desse programa vem das empresas. Então, a gente precisa construir relações, parcerias duradouras, respeitosas, éticas, valorosas, com todos os atores, né, com as famílias, com os jovens, com o Ministério do Trabalho, mas em especial com as empresas, que é quem vai estar podendo bancar, né, pagar o salário do jovem, todos os encargos sociais do jovem, benefício dos jovens, né, e também vai custear o programa junto às instituições sem fins lucrativos. Isso não é só com a Viva Lagos, isso é para todo o mercado, todas as instituições do Brasil que trabalham com aprendizagem, com exceção do Sistema S, trabalham dessa forma. Então, cada jovem matriculado, você recebe um valor mensal através de um contrato que você assina com esse estabelecimento. E como é uma lei
permanente, né? A empresa precisa estar cumprindo cota permanentemente, acaba que você às vezes constrói relações bastante duradouras. Se você fizer um bom trabalho, a gente aqui, como já falei várias vezes, não custa repetir, a gente tem contratos aqui de 12, 13 anos, 10 anos, com várias empresas de mais diferentes portes, que a gente já atende aqui durante todo esse tempo. Tá? Então, enfim, essa é a nossa realidade aqui. Se ficar alguma dúvida com relação a essa visão geral que eu dei deste mercado, por favor, me manda lá na pergunta. Aí agora, nós vamos falar um pouco sobre a estratégia que a gente usa, né? Eu sei que falei rapidamente lá em outro momento, mas a estratégia que a gente usa para se posicionar nesse mercado, eu chamo de tripé do mercado, que é como a gente procura construir essa relação. Isso é algo que você vai fazer com o passar do tempo, né? Isso vai acontecer naturalmente. Mas é importante, eu estou aqui passando para vocês, gente, não tem um modelo só, não tem um modelo correto. Tem instituição, por exemplo, que prefere contratar um vendedor, vou botar entre aspas, um vendedor, e ir batendo de porta em porta, de empresa em empresa e oferecendo o serviço. Nada de errado nisso, também até pode ter um resultado, né? Aí é uma questão de testar, tá? Mas tem esse custo do cara de estar fazendo esse serviço lá, né, de um a um, fazendo esse trabalho. Tem várias instituições que trabalham assim. A gente tem uma estratégia um pouco diferente. A gente tem uma estratégia que é baseada nesse tripé: parcerias, eventos e redes sociais. Então, como é que funciona isso? Parcerias é isso que eu tenho falado. A gente aqui construiu, por exemplo, vou dar exemplo aqui nosso, tá? A gente hoje aqui tem parceria com a Firjan, Federação da Indústria do Rio de Janeiro. A gente tem parceria com a Associação Comercial do município. A gente tem parceria com o Convention Bureau, que é um órgão na área de turismo, que lida com hotéis, com tudo isso. A gente tem parceria com o CDL, a gente tem parceria com a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Tem parceria com a Associação de Contadores, contabilistas. Enfim, todas essas parcerias, como é que é essa parceria, Alexandre? Como é que funciona essa parceria? Por exemplo, tem vários tipos. A gente tem parceria com a prefeitura, tem parceria com... A gente procura ter o máximo de parceria possível, mas tem essas parcerias que são estratégicas. Como é que funcionam essas parcerias? Funciona essa parceria que é o seguinte: a nossa missão nesse programa é conseguir oportunidades para jovens. É o que eu falo, que é o seguinte: nós lutamos contra o lado negro da força. A gente precisa trazer o jovem para a luz. Ou seja, a gente quer conseguir que esse jovem se forme, tenha estudo, tenha uma formação profissional, se insira no mercado de trabalho, né? A gente consiga dar uma série de valores éticos, morais, trabalhar temas de cidadania, para poder você construir uma sociedade mais justa e democrática. Esse tipo de pauta, esse tipo de missão, né, de visão de política pública, é difícil você encontrar alguém que seja contra esse tipo de visão, né? Como é que vai? Todo mundo quem não quer ser pai ou mãe, então o que vale para os outros, o que vale para os seus filhos tem que valer para os outros também, não é verdade? Então todo mundo quer isso para o jovem hoje em dia. E sabe que uma série de problemas que o nosso país passa, o jovem está no centro do problema, principalmente na questão da violência. Então, quando você chega para essas instituições com essa pauta, com esse tema, com esse assunto, tá? Você não chega para pedir contribuição, pedir doação, não. Você chega para contribuir, entendeu? Para contribuir com relação a esse tema, para fazer um seminário para discutir o primeiro emprego para jovem, para discutir a violência entre jovens, para discutir... Então, você chega propondo, você chega contribuindo para essa discussão. Uma das políticas públicas, eu vou puxar a sardinha aqui para o lado da aprendizagem, tá? Para mim, hoje, a política pública que saiu da teoria, saiu da falácia e realmente transforma vidas na prática, hoje, é o Jovem Aprendiz. Para mim, com relação aos jovens,
é um programa que tem milhares de jovens hoje matriculados no programa, com a carteira assinada, sendo acompanhado por uma instituição, trabalhando em alguma empresa e tendo a oportunidade de mudar o rumo da vida, tá? Então, esse programa, ele é um programa que, diferente de outros programas de assistência social, e aqui eu não vou fazer discussão do que é melhor, o que é pior, não é esse o propósito, esse é um programa que literalmente ensina o jovem a pescar, ou deveria ensinar, né? É um programa que o jovem, ele não só recebe um dinheiro lá no contrato e tudo mais, no trabalho, mas ele recebe conhecimento, ele recebe um certificado, ele constrói relações nas empresas, começa a construir sua rede de relacionamento. Então esse é um programa que realmente dá um resultado muito efetivo para a juventude hoje no nosso país. Então, o primeiro item ali desse tripé, que é para mim o pontapé inicial de todo o processo, é você conseguir mapear, identificar, prospectar parcerias estratégicas com instituições que representam esse mercado. Pode ser um sindicato patronal, pode ser um conselho de contabilidade, pode ser associação de recursos humanos, enfim. Aí você vai ter que analisar. Pode ser a Superintendência da Zona Franca de Manaus, pode ser a Associação Comercial do município, enfim. Pode ser o que você encontrar que seja. O importante aí é que você consiga começar a se posicionar na defesa dessa agenda, dessa pauta, que é uma pauta de profissionalização dos jovens, aonde você não chega lá para pedir nada, você chega lá para contribuir. Beleza? E aí, a partir disso, o segundo passo é um passo natural, porque aqui o objetivo é você começar, ao longo do tempo, né, você começar a propor eventos que sejam eventos voltados para essa temática, ou para temáticas que tenham a ver com isso, tá? Não no sentido de gritaria, de militância em si, mas um tipo de evento mais propositivo, um tipo de evento mais para construir e não para destruir. Nós temos que lembrar, temos que tomar muito cuidado, hoje é um momento de muito cuidado com relação a essa questão política do país. Eu não sei a tendência política de cada pessoa que está aqui nesse programa e, sinceramente, não me interessa, tá? Cada um tem as suas convicções e a gente tem que respeitar as diferenças. O problema hoje é que está tudo muito extremado, não é isso? Qualquer pequena fagulha vira um incêndio descomunal. Então, acho que o ponto aqui fundamental, em vez de discutir esquerda, direita, isso, aquilo, é discutir soluções para os jovens, que ajudem esse jovem, tá, a se inserir no mercado de trabalho, a se qualificar, a ter oportunidades, e que evitar que ele vá para o lado errado, né? Que ele vá para a criminalidade, coisa do tipo, e acaba muitas das vezes ou sendo preso, ou morrendo cedo, ou coisa do tipo. Tá? Os eventos acabam sendo eventos institucionais, os eventos são uma forma de reforçar a autoridade da instituição, além de quando você está realizando. Vou pegar um exemplo aqui. A gente teve aqui em Macaé, em junho, eu acho, um grande evento aqui em Macaé que acontece de 2 em 2 anos, que é a Brasil Offshore. Essa é uma feira de petróleo aqui que acontece em Macaé. Uma feira grande, vem empresas de vários lugares do mundo, é bem expressiva, né? Se não me falha a memória, a segunda maior feira de petróleo do mundo. Acontece em Macaé, de 2 em 2 anos, já acontece há 20 anos essa feira. Beleza. A gente tem uma parceria com a empresa que organiza a Brasil Offshore, a produtora do evento, junto com a ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a gente sempre realiza um evento, dentro do evento, de palestras, falando sobre gestão de pessoas, falando sobre esse principal ativo das empresas, que são as pessoas. E aí, esse tema atrai, né? A gente sempre faz vários temas, cada ano é um tema diferente. Esse ano, por exemplo, teve um tema que foi diversidade no ambiente de trabalho. E a gente falou sobre isso, sobre esse desafio que as empresas têm
E aí a gente não está falando ali diretamente do Jovem Aprendiz, mas a gente está posicionando a instituição como uma instituição que tem uma certa autoridade para falar de temas relacionados à pessoa humana, né, a sociedade como um todo, em especial o jovem. E com isso a gente acaba construindo relações, atraindo novos clientes e principalmente num evento desse você tem a chancela, você tem um endosso de uma instituição com mais de 50 anos como a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a instituição também importante desse evento, o endosso importante desse evento, com mais de 20 anos em termos de você estar bem posicionado no mercado. Você está lá com a marca da instituição, você está lá cumprimentando as pessoas, agradecendo a presença, falando rapidamente do trabalho da instituição. E você, obviamente, convida para o evento seus parceiros, né, as empresas que a gente atende, mas também a gente convida, a BRH convida outras empresas, a gente divulga o evento. Então, sempre surgem empresas que a gente ainda não atende, que em algum tempo acaba virando parceiro nosso. Tá? E, por fim, a questão das redes sociais, que é algo hoje onipresente, né, na sociedade e tem que fazer parte da estratégia da instituição, também na divulgação do trabalho e também na captação de novos parceiros, né? No caso do Jovem Aprendiz, do programa de aprendizagem, uma rede social que é muito importante para a gente estar lidando, tá? E aí eu admito que a gente também está testando uma série de modelos, né, nessa rede social em especial, que é o LinkedIn. O LinkedIn, que é a rede social voltada mais para o mundo do trabalho, né, mais profissional, e a gente precisa ter um posicionamento nessa rede, né, com uma linha editorial, ou seja, com um conteúdo mais voltado para as empresas. Por exemplo, no Facebook, a gente tem uma linha editorial voltada mais para os jovens que querem entrar no programa. E no caso do LinkedIn, a gente está produzindo conteúdo mais voltado para as empresas. Tá? Não necessariamente falando só de jovem aprendiz. A gente entra numa linha de falar sobre o ser humano, sobre as pessoas. Tá? E aí você tem vários contextos, né? Você pode falar de voluntariado corporativo, você pode falar de campanha de solidariedade, você pode falar de doação de sangue, você pode falar de jovem aprendiz, enfim. Então você vai falando a gente tem tratado de vários temas nas redes para poder ir construindo relações e as empresas poderem estar conhecendo o nosso trabalho e se aproximando da gente. Ok? E aí, vamos lá, gente. Eu sempre gosto de repetir, né? Para você que está me assistindo ao vivo, coloca aí no chat. Para você que está assistindo na gravação, manda suas dúvidas para o contato@vivalagos.org.br, que eu terei o imenso prazer de responder. Já falei a beça de parcerias, né? Não vou ficar repetindo aqui. Então, eu acho que eu vou direto aqui agora para um ponto importante, que é o exercício da semana. A gente tem procurado, gente, traçar uma estratégia muito assertiva de ajudar vocês. Eu sei que é complicado, eu sei que todo mundo tem muitas atribuições, muitas atividades, a correria do dia a dia, as dificuldades que a gente enfrenta, mas não tem outro jeito. Se a gente não priorizar algum tempo para essas ações, a gente vai ficar só na retórica, só na teoria e não vamos colocar em prática. Então, o exercício dessa semana, para quem está me assistindo, é identificar as parcerias estratégicas no seu município, na sua região, e, se possível, já agendar uma parceria com uma visita a uma possível instituição parceira. Esse é o desafio dessa semana, tenho certeza que você vai conseguir, entendeu? É só você realmente colocar a mão na massa. É muito mais simples do que possa parecer. E eu acho que a dica de ouro que eu posso dar para você que está me assistindo é a seguinte: a estratégia nesse momento não é chegar pedindo nada, é chegar oferecendo apoio, é chegar querendo contribuir. Oi, eu sou diretor da instituição tal, que trabalha aqui no município há não sei quantos anos com essa pauta. A gente está trabalhando agora com uma pauta voltada para jovens, que são hoje
é um público que mais mata e que mais morre na nossa cidade, e a gente queria, de alguma forma, ver como que a gente pode somar esforços para estar debatendo sobre esse tema, trabalhando esse tema, participando de eventos da instituição. Ou seja, você vai saber melhor do que eu como fazer essa abordagem, mas é fundamental que você comece a construir, né, vamos dizer assim, uma pauta positiva com essas instituições, tá? E é legal você chegar falando, conhecendo um pouco, fazendo um pouquinho do dever de casa, conhecendo um pouco o trabalho que a instituição que você quer fazer parceria realiza, entendeu? E aí você coloca para eles se faz sentido alguma parceria nesse aspecto para ajudar os jovens do município, sem pedir nada, mas oferecendo apoio ou tendo alguma proposta, querendo realizar algum evento, alguma ação, coisa do tipo. Ok? Eu vou aqui abrir para perguntas. Se alguém tiver perguntas, por favor, deixa eu ver se tem aí. Olá, Álvaro, Tânia. O Farney perguntou, como fica a situação do jovem aprendiz com relação às mudanças na CLT? Então, Farney, não houve nenhuma mudança no jovem aprendiz naquela reforma trabalhista. Nem houve nenhuma mudança com relação ao jovem aprendiz na reforma da Previdência. Nada dessas grandes reformas alterou nada com relação ao jovem aprendiz. O programa Jovem Aprendiz, ele é uma metamorfose ambulante, né? Eu já até brinquei com isso em outra aula, eu acredito. Porque o Ministério do Trabalho vira e mexe, está sempre publicando alguma nova portaria, algum novo decreto, instrução normativa, buscando aperfeiçoar o programa. Tá? Surgem sempre situações inesperadas, né? A legislação, às vezes, não atende ou não cobre todas as especificidades, né? A gente é um país continental, com realidades muito distintas em cada estado, em cada região. Então, é uma lei que tem evoluído. Mas, por exemplo, aqui a gente está vivendo um momento de aquecimento do programa, a gente tem sido muito procurado, estamos, graças a Deus, aumentando o número de empresas, o número de jovens no programa nesse momento. Por isso que às vezes eu fico meio chato, assim, impaciente, porque faz toda a diferença, né, em qualquer negócio, mesmo que seja negócio institucional, tá? Faz toda a diferença a questão do timing, você chegar no tempo certo. Porque a gente passou um período muito difícil alguns anos atrás, né? O auge da crise lá, teve impeachment, teve um monte de confusão. E agora, apesar também de muita confusão que está tendo na questão política, a economia, de uma forma geral, está tentando se recuperar, né? A gente vê algum movimento ainda muito incipiente, mas aqui na nossa região a gente está vendo isso acontecer. Vamos lá, Álvaro. Na sua experiência, entidades como Rotary e Lions são parceiros que podemos procurar? Sim, Álvaro, com certeza. A questão aí, a diferença aí maior é a seguinte. Normalmente, eu já fui do Rotary, né, um período muito curto da minha vida, eu participei do Rotary, lá tentando ajudar o Rotary. Essas instituições, elas são muito boas, são muito valiosas na construção de relacionamento com pessoas. E aí, sim, pode fazer sentido, porque muitas das vezes, dentro de um clube desse, né, de uma instituição desse, tem empresários, tem pessoas que estão relacionadas de alguma forma também à associação comercial, a outros tipos de instituições. Eu considero, Álvaro, que no terceiro setor, fazer parceria é uma questão de sobrevivência. Tá? A gente, às vezes, só tem que tomar cuidado com alguma instituição que, de repente, você não confia, ou você não tem uma boa imagem. Mas, tirando isso, quanto mais parceria, melhor. Mas, volto a frisar, no caso do Jovem Aprendiz, tem que ter uma iniciativa clara de buscar parcerias com instituições que
cuidam das empresas, dos estabelecimentos como um todo. Uma escola de tempo integral comporta o jovem aprendiz? Vamos lá, Farney. A escola, ela não pode fazer o jovem aprendiz, né? Ela pode fazer programas de profissionalização dos jovens, né? Já teve vários programas aí estaduais, federais, que em um turno o jovem fazia o ensino regular, no outro turno ele fazia algum curso profissionalizante. A proposta do programa é um programa que tenha essencialmente a oportunidade do jovem estar num ambiente prático. Então, o principal diferencial do jovem aprendiz é que, além da carteira assinada e todos os benefícios monetários, o jovem vai para o campo de batalha, ele entra para dentro de uma empresa e ele vai sujar a mão de lama no sentido que ele vai começar realmente a entender como funciona o mundo do trabalho, né? Como é que é a questão da responsabilidade com o horário, como é que a gente se comporta dentro de uma empresa, postura, vestimento, asseio, a forma de se comunicar, comunicação verbal e não verbal, todo esse aspecto é um processo muito forte de aprendizado do programa. O problema nesse caso do jovem aprendiz com a escola em tempo integral é que um dos requisitos que o jovem precisa ter é disponibilidade. Ele precisa ter um horário disponível, seja de manhã ou à tarde, para estar fazendo o programa. Porque ele, né, vai para dentro, 70% do tempo do jovem no programa é dentro da empresa ou do estabelecimento. E 30% é com a gente, é com a entidade qualificadora. Entendeu? Hoje eu estou gostando, todo mundo perguntando. Tânia, falta você, Tânia. Manda uma boa aí. Manda uma boa pergunta que... Essa troca que acaba sendo muito valiosa, entendeu? Em vez de eu ficar falando sozinho. Cooperativas também tem que ter jovem aprendiz, sim, Álvaro. Eu sei que aí no Paraná tem grandes cooperativas, né, agrícolas, né? Tem sim. A gente aqui, por exemplo, está com uma proposta de uma cooperativa de leite. Tem que ter sim. Eles têm, talvez, dependendo do porte, uma tendência natural de fazer com o SESCOP, né? Com o S do cooperativismo. Mas o que acontece normalmente, e aí eu acho que vale a pena falar sobre isso, com relação ao S né, o sistema S. O que acontece é o seguinte, gente, o sistema S, por exemplo, vou falar do Senai, que eu conheço um pouco melhor. O Senai surge em 42. Então, acaba virando estruturas, normalmente, muito pesadas, muito lentas e muito rígidas com relação a regras, a normas. Então, via de regra, tá? Não quero generalizar, mas atende mal as empresas, não dá um atendimento de qualidade. E o item que a gente tem, que a gente faz esse tipo de levantamento, né? Que mais a gente ganha clientes da concorrência é qualidade no atendimento. O que é qualidade no atendimento? É matar no peito e resolver os problemas com relação ao jovem. O jovem está tendo uma dor de cabeça, o jovem está tendo problema na escola, a menina brigou com o namorado, separou do namorado, entrou em crise, está depressiva, caiu a produtividade, está triste, chorando. Aí você vai lá e a empresa não sabe tratar desse tipo de problema. E aí a instituição vai fazer uma intervenção, vai trazer essa jovem, vai ter uma conversa. A gente aqui hoje, né, pelo porte da instituição, a gente tem uma equipe que tem psicólogos, que vai dar, né, aquela hora que você dá o colo, aquela coisa meio agridoce, né? Eu sei que a Tânia aí é doutora em educação, então eu vou pedir licença, Tânia, para falar aqui, me perdoa se eu falar besteira. Mas eu gosto muito dessa linha na educação, né? Que é o agridoce, né? Não dá para só você passar a mão na cabeça do jovem, porque o jovem ele testa limites, o jovem ele é questionador, etc. Mas também não dá só para ser linha dura militar, ele não está numa escola militar. O terceiro setor é um espaço das diferenças, é um estado da diversidade, é um espaço das liberdades. Então é uma coisa de muito diálogo, mas sempre jogando muito claro com o jovem que a gente está preparando ele para o mundo do trabalho.
Que bom, Tânia. Tem nenhuma pergunta não, Tânia? E aí, Álvaro? Eu queria saber aí do Álvaro e da Tânia se conseguimos avançar na questão da tarefa da semana passada com relação ao com relação à questão do cartório, né? Da alteração no estatuto. Fala aí para mim. Farney, temos o objetivo de desenvolver o programa de agente ambiental com participação da empresa do Polo de Manaus. É possível que esteja envolvido o jovem aprendiz? Farney, sim, é possível. Agora, o que pode ser muito interessante para vocês aí em Manaus? É juntar essa vocação da sua instituição, entendeu? Com esse tema, com a área da empresa que cuida também desse tema, né? As empresas, de modo geral, imagino que o polo industrial, né? A Zona Franca, não sei se você está falando da Zona Franca de Manaus, mas o polo industrial, normalmente as empresas têm hoje o que eles chamam de SMS, ou QSMS, né? Hoje está em qualidade, saúde, meio ambiente, segurança. Então, assim, o meio ambiente, sim, faz parte hoje da agenda das empresas, é um tema muito caro, muito delicado para as empresas, e você poder ter esse tipo de programa pode fazer sentido, sim. Mas eu vou te fazer uma sugestão que talvez possa te ajudar mais a instituição, principalmente no início. A empresa, Farney, ela vai buscar cursos que vai atender a demanda delas. Então, assim, quanto mais versátil for o curso, você vai conseguir atender uma gama maior de empresas. Por isso que a gente aqui hoje, o curso que é, tipo assim, vencedor, é o assistente administrativo, porque ele atende empresas em qualquer área, ele pode estar trabalhando em qualquer rotina administrativa da empresa. O ponto aí que eu queria chegar é o seguinte: você pode sim colocar dentro do conteúdo do assistente administrativo da instituição sua, até por conta do contexto que vocês vivem aí no Amazonas, né, na Amazônia, ou esse tema hoje que está tão, né, crítico aí no nosso país, reforçar, fazer um trabalho muito forte com relação à educação ambiental, como um complemento. O jovem vai fazer o curso de assistente administrativo, tá? Mas com não vou colocar como uma especialização, mas não quero dizer que seja uma especialização, mas tendo também esse foco ambiental, tendo um trabalho, uma formação, porque eu preciso fazer um parênteses aqui para explicar melhor. Você tem no programa, no desenho do programa, uma parte da carga horária, ele tem que ser dado em conteúdo básico e outro no conteúdo específico. No conteúdo básico, você vai falar de drogas lícitas e ilícitas, cidadania, consumo consciente, violência, vai falar de uma série de temas mais ligados à questão da cidadania, e um dos temas, Farney, é o meio ambiente. Então, seguindo essa vocação da instituição, vocês podem dar mais ênfase nisso. Vocês podem trabalhar mais, fazer eventos, fazer atividades, fazer projetos ligados a essa questão ambiental. A gente aqui, por exemplo, agora em setembro, faz projetos de responsabilidade social junto às empresas, e várias turmas fazem projetos ligados ao meio ambiente. E a gente envolve as empresas nisso. Eu não sei se faz sentido. Sobre a alteração do estatuto, além de ser de novo serviço, estamos atualizando documentos. Legal, Tânia. Muito bom, muito bom. Então é isso aí. É importante aí a gente não tem como seguir em frente sem a parte legal. É isso que eu preciso deixar muito claro para todo mundo, que é uma parte muito chata, mas como eu falei, é fazer do limão a limonada. Porque por ser muito chata, demorada, trabalhosa, a maioria das instituições não vence essa barreira. E a gente aqui vai vencer. Então, gente, mais alguma questão?
Alguma pergunta? Quem tiver dúvidas aí também sobre a lei de aprendizagem, alguma coisa, fica à vontade de perguntar. E uma coisa legal que eu queria propor a vocês, né, é deixar aí, sei lá, um bloquinho, um caderninho separado, ou mesmo no celular, e às vezes, no dia a dia, está estudando alguma coisa da lei de aprendizagem, está pesquisando alguma coisa, surgiu alguma dúvida, pensou em algum parceiro, e aí você ficou com essa, né? Será que pode? Será que não pode? Será que vai funcionar? Não vai funcionar? Anota para poder, na hora que dá aula, você não esquecer de perguntar. Tem algum número específico de aluno para começar a turma? Boa pergunta, Tânia. A gente vai falar mais sobre isso no eixo qualificação. Não tem um número específico de alunos, tá? Na hora que você cadastra o programa no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho exige que você defina um número máximo de alunos, mas não um número mínimo, tá? E aí a gente vai discutir um pouco no eixo qualificação, porque a conta tem que fechar. Então, não adianta também você ter um número tão pequeno que você não consiga nem pagar o professor, entendeu? Então, por isso que é importante essa questão desse eixo. Vou pegar um gancho aí, porque a ideia é a gente trabalhar num processo, né, onde você vai legalizando a instituição e, em paralelo, você vai construindo relações, contactando empresas, instituições, para, no momento certo, vocês lançarem o programa aí no município, como uma novidade. Agora, a instituição, o Lar Esperança também tem Jovem Aprendiz, entendeu? Da Rede Nacional de Aprendizagem. E aí faz um evento legal, chama os parceiros, chama não sei o quê. Por quê? Para você poder exatamente criar essa massa aí de interesse que possa atrair parceiros e dar esse start aí montando turma. Entendeu? Mas isso... todas as instituições passam por isso e você não precisa montar com uma turma grande, com poucos alunos você já consegue viabilizar. E aí, mais alguma pergunta? Então, gente, eu vou ficando por aqui hoje. Se ficou alguma pergunta no ar, me manda lá pelo WhatsApp. Vou me preparar aqui que vai ter um futebol entre pais e filhos. Meu filho de 7 anos está super excitado que o time da turma dele vai jogar contra o time de pais. Eu vou lá me divertir com o Matheus. Então, gente, é isso aí. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana.